A primeira semana de abril tem tudo para ser uma das mais importantes do ano e por conta disso o mercado já começa a reagir. O que vai acontecer é que na próxima quarta-feira o presidente Donald Trump pretende impor tarifas recíprocas em 25 países, o que vai acirrar a guerra comercial. Isso seria mais um passo na sua política de America First, ou seja, América primeiro. Diante disso, as pessoas começam a se perguntar, será que por conta das tarifas nós teremos uma crise acontecendo? Afinal de contas já vemos o mercado em queda? E é sobre isso que falaremos aqui no vídeo. Primeiro eu vou falar sobre por que os mercados estão em queda, depois sobre os sinais de uma recessão na economia americana, lembrando que lá quando acontece uma recessão isso pode acabar se espalhando para o mundo também, e por último, como o mercado se comporta após as crises. E com base nisso você vai ter melhores condições de decidir o que vai fazer nesse momento. Começando pelo ponto 1, explicando a queda dos mercados, ultimamente há um coro crescente de economistas e especialistas esperando que ocorra uma recessão no mercado americano por conta das tarifas impostas pelo governo Trump. Pegando aqui uma fala do Trump, numa entrevista que ele deu à Fox News, isso aconteceu há algumas semanas, ele diz, estamos trazendo riqueza de volta para a América, isso é algo grande e sempre há períodos de transição, leva um pouco de tempo. Ele fala que essa queda do mercado, na visão dele, é perfeitamente normal. E para que você possa entender o que o Trump pretende fazer, nessa próxima quarta ele vai dar mais um passo, impondo novas tarifas, dessa vez na casa dos 20% sobre mais de 25 países. Isso vai acontecer no que ele chamou de Liberation Day, ou seja, Dia da Libertação. E a expectativa é que essas tarifas impactem cerca de 1,5 trilhões em importações até o final apenas do mês de abril. E aí na sua cabeça deve vir a primeira dúvida, caramba, será que o Brasil está nessa lista? Nós não sabemos, porque não temos a lista ainda. E um ponto interessante é que essas tarifas, elas não zeram aquilo que aconteceu anteriormente. Lembrando que atualmente nós já temos 25% de tarifas em todo o aço e alumínio que vem de fora dos Estados Unidos, 25% na maior parte dos produtos canadenses, 25% em produtos mexicanos, 20% em muitos produtos chineses e também 25% sobre automóveis, isso foi anunciado na última semana, e 25% sobre países que compram petróleo venezuelano, está em vigor nesta semana. Ou seja, para quem pergunta de Brasil, se o Brasil está comprando petróleo da Venezuela, um regime muito próximo aqui ideologicamente do nosso atual presidente, então, teoricamente, nós estaremos na lista. E aí que começa parte do imbróglio, porque raramente um país ele é tarifado e não faz nada a respeito. Geralmente você tem uma resposta tanto para cravar o tom político, uma resposta política, quanto econômica, porque no final você tem consequências disso. Então, citando o Canadá, eles já anunciaram tarifas recíprocas sobre cerca de 21 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos. A China adotou a mesma linha, impondo tarifas que variam de 10% a 15% sobre produtos agrícolas americanos, e a União Europeia também prometeu tarifas retaliatórias, assim como a presidente do México. Ela falou que no dia 3 de abril, ou seja, um dia após o anúncio do governo americano, ela deve anunciar contra-tarifas contra os Estados Unidos. E aí, se você pega essa situação, com um lado colocando tarifas e o outro respondendo, você tem consequências esperadas dessa que deve ser uma das maiores guerras comerciais da história, possivelmente a maior. E uma delas é o menor crescimento mundial como um todo, uma vez que os países não faziam importação e exportação simplesmente porque os líderes se admiravam e se gostavam. Não, isso acontecia porque você tinha acesso a preços mais baixos. A gente importa trigo de outro país e não consome simplesmente apenas o trigo local, porque mesmo importando, você consegue um preço melhor do que o local. A mesma coisa por uma série de outras commodities, produtos industrializados. E se de repente você coloca essas tarifas, é bem verdade que você pode originar produção nacional, principalmente em economias mais dinâmicas, como é o caso da economia americana, mas geralmente isso vai acontecer a um custo mais alto, tanto em termos de alocação de recursos, que no primeiro momento estarão sendo alocados de maneira diferente do que aconteceria naturalmente se não houvesse tarifas, quanto também, e esse é um outro aspecto importantíssimo para entender essa lógica de previsão de recessão na economia americana, olhando a parte da inflação. Se a gente, por exemplo, pega os dados do PCE, que é o Personal Consumption Expenditure Price Index, seria aquele índice de preços no qual o Banco Central americano fica mais de olho por conta de sua meta de inflação. Olhando o núcleo desse item, que exclui alimentos e energia porque acabam sendo mais voláteis, ele subiu 0,4% em fevereiro, isso em relação apenas ao mês de janeiro, e 2,8% em base anual, lembrando que a meta de inflação imposta pelo Fed, o Banco Central americano, gira em torno de 2% ao ano, sendo que isso está acontecendo basicamente antes do funcionamento das tarifas. E o que se espera é que essas tarifas venham aumentar os preços, uma vez que vão tornar todos os itens que são importados pelos americanos, aqueles tarifados, mais caros, ou substituídos por produtos lá dentro, que naturalmente já são mais caros e por isso que não são consumidos em comparação àquilo que é importado. E a gente tem um exemplo interessante disso do primeiro mandato Trump, onde também tivemos uma guerra comercial. Lá na época, os preços medidos pelo PCE aumentaram em 4% em 9 categorias e nas categorias não impactadas eles caíram 2%.
2%, como você pode ver aqui nesse gráfico. E aí o mercado já começa a embutir isso nas expectativas de inflação. Se a gente pega a expectativa desse mês, ela está chegando próxima de 4,5%. E se a gente olha as expectativas para o período de 10 anos, como você pode ver nesse gráfico, elas também aumentaram. Estão no nível mais ou menos de 4,1%, que seria o nível mais alto desde 1993. E se a gente pega as recessões passadas nos Estados Unidos, elas foram marcadas por algumas características, como por exemplo, demissões generalizadas, falências de empresas, custos de empréstimos mais altos, até por conta de subida de juros, que geralmente acontece antes de uma recessão, ou provocando uma recessão para tentar conter a inflação, e turbulência no mercado acionário. E aqui eu não quero cravar que nós teremos uma recessão no mercado americano, até porque acho que isso foge das minhas habilidades, uma vez que é extremamente difícil de você fazer previsões para um sistema que reage à previsão como é o mercado. É diferente da previsão do tempo. Se o meteorologista ele vai lá e fala que vai chover, o tempo não muda por conta da previsão desse indivíduo. Agora, no mercado esse tipo de coisa pode acontecer. De uma pessoa influente, sei lá, o André Esteves, vai lá e fala que o dólar está muito caro e que ele vai ter que ficar mais barato nos próximos anos. Uma série de tomadores de decisão pode levar isso em consideração e pensar o seguinte: bom, então é melhor pegar empréstimos lá fora, ao invés de pegar aqui no Brasil. Já que eu posso pagar uma taxa de juros muito mais baixa, eu pego o dólar agora que está caro e quando eu for pagar esse empréstimo ele vai estar mais barato. Então eu consumo quando está caro e pago quando está barato com uma taxa mais baixa do que a que vemos aqui no Brasil. No brainer. Seria ótimo. Mas o ponto é que se muita gente faz esse movimento, você acaba criando uma demanda por dólares no futuro, já que você vai precisar dessa moeda para pagar a dívida. E aí por conta disso pode ser que o dólar não caia, ou por uma série de outros fatores. De modo que para falar dessa parte de recessão, eu vou usar primeiro uma frase do Howard Marks. Ele diz em inglês: "You can't predict it, you can prepare", ou seja, você não pode prever, mas você pode se preparar. Então é importante entender alguns dados da economia americana, até para que você não seja pego de surpresa pelo que pode vir a acontecer nos próximos meses. Porque além dessa questão da inflação devido às tarifas, o que a gente está vendo também é uma alta no desemprego e corte na força de trabalho federal, ampliando temores sobre desaceleração econômica. Se a gente pega a taxa de desemprego americana, ele está em 4,1, que é ligeiramente acima das expectativas de mercado, mas a preocupação dos americanos com o desemprego é a maior desde 2009. E aí, se o consumidor pensa que ele pode perder o seu emprego, naturalmente a confiança dele na economia, ela cai. Que foi o que de fato aconteceu. Os consumidores nunca estiveram tão pessimistas fora de uma crise ou recessão quanto agora. Como você pode ver nesse gráfico, o sentimento do consumidor americano caiu cerca de 20 pontos, para o nível de 57. Se você olha aqui o gráfico menor dentro do maior, você vê que em janeiro esse índice estava acima de 70. Se você volta para o ano passado, ele chegou a ficar acima de 75. Então uma queda bem abrupta num período muito curto de tempo. E tudo isso no ambiente onde a incerteza política está superando até os níveis das crises passadas. Uma vez que você não sabe o que vai realmente acontecer, se esse é só o começo de uma guerra comercial, se as tarifas serão abolidas, se elas serão ampliadas, como é que vai ser a resposta dos outros países. E tudo isso impacta o mercado. Se a gente pega, por exemplo, o VIX, aquele índice de volatilidade conhecido como índice do medo, ele já subiu 35% nesse ano. Se a gente pega aquele indicador de medo ou ganância do mercado, o Fear and Greed Index, agora ele está em extremo medo. E bolsas ao redor do mundo estão caindo. Se eu pego o Nikkei, lá do Japão, durante essa madrugada ele caiu um pouco mais de 4%. E enquanto eu gravo esse vídeo, o S&P está caindo quase 1%. No ano a queda está em torno de 5,75%. E o índice Nasdaq 100, aquele índice composto por empresas de tecnologia nos Estados Unidos, algumas das maiores e melhores empresas do mundo estão nesse índice, está caindo cerca de 1,67%, sendo que a queda no ano já se aproxima de 10%. Bitcoin também está caindo. Na verdade, ele chegou a subir até 88 mil na última semana e agora está em torno de 82 mil. E o mais interessante é aquilo que está subindo, que é o ouro, que é visto por muita gente como uma espécie de porto seguro para momentos assim, onde você tem toda essa incerteza geopolítica. O ouro já vinha subindo nos últimos tempos e alcançou pela primeira vez o patamar de 3.100 dólares a onça Troy. E nós podemos ver nesse gráfico aqui na tela como os ETFs de ouro estão registrando grandes entradas líquidas. Se a gente pega as últimas 2 semanas, foram 12 bilhões de dólares. Então, se no ano passado os ETFs de Bitcoin foram os queridinhos do começo do ano, agora a mesma coisa está acontecendo com o ouro. Poxa, Bruno, então com o ouro subindo, os mercados americanos caindo, outros mercados importantes também caindo, já estamos realmente num bear market? Lá nos Estados Unidos eles costumam falar que quando o índice cai 20%, a gente tem oficialmente um bear market. E ainda não está acontecendo isso. Não sei se irá acontecer, mas esse é um ponto interessante, entender historicamente como o mercado se comportou antes, durante e após uma recessão, para mostrar que mesmo em ambientes conturbados, vale a pena você investir no mercado americano. E aqui eu lembro novamente da turma 30 do Viver de Renda, que vai abrir na próxima segunda, dia 7 de abril. Lá você pode entrar sendo até mesmo completamente leigo, que nós vamos te pegar pela mão e te ensinar a investir tanto aqui no Brasil quanto no exterior para montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e países. Tudo isso com uma sequência de aulas didaticamente divididas, lives feitas na nossa comunidade exclusiva para os alunos e uma equipe de suporte que responde 100% das perguntas feitas pelo aluno. Ah, Bruno, mas eu tenho muita dúvida, eu vou perguntar 500 vezes. As 500 serão respondidas, lembrando que você tem 12 meses inteiros de suporte com a equipe. Então,
para quem quiser fazer parte, link aqui na descrição, sendo que para os 300 primeiros inscritos nós temos 2 bônus especiais. O primeiro deles é a participação num evento exclusivo, onde você vai poder acompanhar a gravação de episódio do podcast Os Sócios, e uma versão em capa dura do meu livro, que está sendo produzida especificamente para isso, para comemorar a Turma 30, assinada por mim. Bom, pegando aqui um período de 75 anos, onde nós tivemos 12 recessões na economia americana, esse período ele está contabilizando de dezembro de 24, 75 anos para trás, ou seja, na média a gente tem uma recessão a cada 6,25 anos. O que aconteceu com os mercados? Eu vou colocar aqui na tela. Veja que geralmente ou eles caíram antes das recessões, a maior parte das vezes foi antes, ou caíram durante, mas basicamente um ano depois a recuperação em quase todos os intervalos, tirando a bolha.com dos anos 2001, já era positiva. 3 anos depois todos estavam positivos, 5 anos também, 10 anos também. E é interessante entender por que isso acontece, né? Principalmente essa queda antes da recessão, porque vamos lembrar que os mercados são um indicador antecedente daquilo que deve acontecer numa economia. Então, se todo mundo espera que a economia americana entre em recessão, os investidores, os fundos, as gestoras vendem antes, porque esperam que os preços venham a cair. Aí a recessão acontece, mas durante a recessão, muita gente já espera que ela seja sanada mais à frente. Então eles voltam comprando. É por isso que em várias crises, você olha aqui durante a recessão e você tem a Bolsa Americana subindo, o S&P se recuperando, porque as quedas costumam acontecer antecipando esse evento recessivo. E para quem se posiciona nesses períodos, geralmente o que você colhe depois? Recompensas quando o mercado volta ao normal. De modo que, pegando os dados médios, a gente pode ver o seguinte, né? Aqui eu tô pegando o retorno médio do S&P 500 nas últimas recessões. Se a gente pega 6 meses antes da recessão, ele caiu 2,41. Se a gente pega durante a recessão, ele já subiu 3,52. Um ano depois, 20% de subida. 3 anos pós-recessão, 53,09. 5 anos pós-recessão, ele dobrou de preço praticamente, 98,08% de subida. E 10 anos pós-recessão, só não temos esse dado em relação ao período do Covid, por um motivo óbvio, né? Não temos 10 anos ainda, são 284,21% de subida na média. O que significa que os preços eles quase quadruplicaram nesse período de 10 anos. Portanto, entenda que tanto você quanto eu, quanto a maior parte do mundo, não tem certeza sobre o que vai acontecer no futuro. E mesmo os dados que a gente viu aqui relativos ao passado não refletem o que vai acontecer no futuro. Pode ser que a gente tenha uma mudança de paradigma. Mas, observando com o viés da história, daquilo que já aconteceu, e o retrovisor é sempre mais nítido do que o para-brisa nesse sentido, não me parece ser uma boa ideia evitar investimentos na economia americana simplesmente porque você pensa que uma recessão está a caminho. Até porque, como fica muito óbvio, se ela realmente estiver a caminho, o mercado tende a cair antes, e durante a recessão ele já começa a voltar. Até porque se você pensa na lógica de uma recessão, as pessoas consumindo menos, menos demanda, guardando mais dinheiro, geralmente qual é a medida adotada por um banco central para estimular novamente a economia? É diminuir juros, o que tende a ser atrativo para ativos de risco. Se eu coloco na tela aquele calendário, né, do FeedWatch mostrando qual o provável resultado das próximas reuniões do FONC, que é o equivalente ao Copom lá dos Estados Unidos, veja que, apesar de uma quase certeza, que é de 80% de chance de manutenção da taxa de juros na próxima reunião de maio, você tem 3 quedas de juros esperadas para o ano. E se o ambiente recessivo vier realmente a se instalar, pode ser que isso tenha que acontecer para reanimar a economia americana. De modo que eu simplesmente sigo o meu plano de diversificar meu patrimônio, aportando tanto aqui no Brasil quanto lá fora, ainda que lá fora agora nós temos um ambiente mais turbulento do que aquele que a gente viu nos últimos anos.